Gostaria de agradecer, né, o professor Rafael pelo convite. E eu começo trazendo esse slide que traz o conceito de PIX, né? Às vezes a gente fica falando PIX e não entende o que é o conceito, né? E o conceito dentro de um contexto ele é muito importante, pois ele é carregado de significado, né? Então, muitas vezes a gente usa uma palavra, mas sem parar para refletir no seu significado, né? O que ela transmite, né, de simbolismo quando eu uso ela em uma frase, né? Então, Pix é uma palavra amada por muitos, odiado por outros, mas com certeza entendida por poucos, tá? E na nossa política nacional de práticas integrativas e complementares, em outros materiais do Ministério da Saúde, como os cadernos de atenção básica, né, outras políticas trazem de modo transversal a PNPIC, e o trabalho de grandes intelectuais, né, da saúde coletiva, como a professora Madel Luz, que foi a pioneira no estudo sobre racionalidades médicas, né? Ela é citada na nossa Política Nacional de Práticas Integrativas, os trabalhos dela são citados. Tá? O professor Nelson, da Unicamp, o Charles, da UFSC, a Islândia, da Fiocruz de Pernambuco, e a professora Marilene Cabral, do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense, eles são, sem dúvida nenhuma, os maiores intelectuais quanto ao assunto é a pesquisa sobre as práticas integrativas no SUS e na saúde coletiva. Tá? A produção deles é enorme e são textos que norteiam gestores, né, norteiam profissionais. Então, assim, são textos muito importantes. Não tem como a gente falar de PIX sem citar esses profissionais, né? E aí, o que a gente pode entender de PIX? A PIX, ela é um modelo de cuidado. Então, ela não é um mero recurso terapêutico. Não é porque eu estou fazendo acupuntura que eu estou fazendo PIX. Não é porque eu estou fazendo ventosa, auriculoterapia que eu estou fazendo PIX, tá certo? Então, vamos entender um pouco esse modelo de cuidado, tá? A definição conceitual das PICs é de racionalidades médicas e recursos terapêuticos baseados em saberes tradicionais e populares, que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de doença e de recuperação da saúde, por meio de abordagens tecnologicamente despojadas, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Então, a gente já entende que esse modelo de cuidado, ele envolve tanto sistemas médicos complexos de saúde, ou seja, construções, né, de referenciais teóricos que vão embasar uma conduta clínica relacionada à avaliação, à categorização de sinais e sintomas, a raciocínio para definição de diagnóstico, a raciocínio para definição de tratamento, ao processo de entendimento de saúde e doença. Tá? Então, isso são racionalidades médicas. E que também vai envolver recursos terapêuticos que utilizam de saberes ancestrais, né? Então, a gente sabe que a medicina tradicional chinesa existe há pelo menos 5.000 anos, né? E que muitos desses recursos são utilizados nos dias de hoje, né? São recomendados por guidelines, não só a medicina chinesa, a medicina ayurvédica, a medicina antroposófica, que é a mais recente, mais contemporânea, né? Então, desenvolve alguns recursos terapêuticos que não tem toda uma fundamentação teórica por trás, é uma coisa mais prática, né? Faz que ela ajude em tal problema, né? E que a gente aprendendo com as culturas locais, né, os povos tradicionais, as medicinas tradicionais, a gente traz para dentro da universidade, né? Então, a gente procura entender aquele contexto histórico, igual o pessoal da fitoterapia, né? Faz a etnofarmacologia, né? Então, entende ela no seu contexto cultural, depois leva ela para o contexto bioquímico, depois leva para uma pesquisa de eficácia clínica, de segurança, né?
depois busca formas pedagógicas de melhorar a qualidade da formação, da sua aplicação. Então, as práticas integrativas no Brasil é o que se chama de medicina integrativa, né? Um termo usado nos Estados Unidos, ou de medicinas tradicionais, complementares e integrativas, que é o termo usado pelo OMS, né? Então, é o que envolve tanto o saber acadêmico, científico, biomédico, com o saber tradicional e popular, tá? Então, esse modelo, ele usa esses saberes, né, no intuito de estimular os mecanismos naturais do corpo, né? Então, isso me faz lembrar muito com as profissões da saúde da área 21, né? Então, educação física, fisioterapia, a fono, a terapia ocupacional, né? A fisioterapia, que utilizam intervenções não farmacológicas justamente para estimular mecanismos naturais, né, de recuperação da saúde. Então, as PISC, elas buscam ativar esses mecanismos naturais, não só na prevenção, mas também no tratamento e na recuperação, só que sem depender de tecnologia, né? E aí eu faço aqui um parênteses, né? Pois a gente já começa a notar alguma inconsistência nas 29 PICs institucionalizadas no SUS, né? Poxa, professor, tem PICs lá que sem tecnologia você não trabalha. Aí é uma coisa que a gente pode deixar para discutir no final, tá certo? Se isso realmente deveria ser chamado de PICs ou não, por que entrou na política, o que foi que aconteceu, tá? Mas nesse referencial teórico que está na PNPIC, que é trabalhado por esses autores, né? Então, você trabalhar com as PICs é você não precisar de tecnologias duras, tá certo? É você valorizar alguns elementos, né, que são primordiais na sua abordagem, como uma escuta acolhedora, desenvolvimento de vínculo entre profissional e paciente, mostrar para o paciente, né, que os seus hábitos de vida eles vão ser decisivos no caminho da construção, da recuperação, da manutenção da saúde dele. Então, ele tem que se integrar, ele tem que se conhecer, né? Ele tem que mudar os hábitos, tem que se empoderar e ele tem que entender que a saúde dele é um resultado da interação com o ambiente dele familiar, comunitário e toda a sociedade, né? Que já faz um paralelo à teoria do micro e do macrocosmos, né? Que o microcosmo é o reflexo do macrocosmo. Então, nós, seres humanos, por mais que a gente não tenha uma doença diagnosticada, uma patologia, né? Mas se a gente está no ambiente de conflito familiar com pai, com mãe, com irmão, está sendo maltratado, né, pelos colegas de trabalho, sofrendo bullying, sendo intimidado na rua, numa situação de violência, como territórios dominados pelo tráfico, logo a gente perde a saúde, né? Porque começa a ter problemas de saúde mental, né? Como insegurança, medo, pânico, tristeza, angústia, insônia, que pode levar aí a doenças de fato, como a depressão, e isso muda todo o funcionamento do nosso corpo. Então, quando eu estou falando de PICs, eu estou falando dessa abordagem, tá? Então, você não precisa trabalhar com a acupuntura, com a aurícula para você estar fazendo PICs. Se você sabe prescrever um exercício e tem noção dessa abordagem, você já está no modelo teórico das PICs. Aí você pode me perguntar, mas professor, o que diferencia, então, esse modelo teórico das PICs para o modelo biopsicossocial, né, criado na década de 70 e que a CIF é um exemplo desse modelo biopsicossocial? É que o modelo biopsicossocial, ele está dentro das PICs, por natureza, a medicina chinesa já é um modelo biopsicossocial, né? Você entende o processo de saúde e doença do indivíduo, considerando ele dentro do seu contexto, tá certo? Entretanto, esse modelo biopsicossocial, ele não traz essa ênfase aos saberes tradicionais e populares, tá certo? E aí, as PICs, ela amplia essa visão do modelo biopsicossocial que a gente vê, por exemplo, na CIF.
Uma outra coisa que a gente precisa ressaltar é que as PICs, né, ela não é uma invenção de moda brasileira, tá certo? Desde a década de 70, na primeira Conferência Internacional de Alma-Ata, que a Organização Mundial da Saúde incentiva a adoção de medicinas tradicionais nos sistemas nacionais de saúde, né? Se quiser ofertar saúde para todos em 2000, nos anos 2000, era importante que os sistemas de saúde incorporassem essas medicinas tradicionais. Por quê? Analisando os indicadores de saúde, mortalidade materna, mortalidade infantil, a OMS viu que países de terceiro mundo, para alguns indicadores, tinham resultados melhores do que os países de primeiro mundo, e gastando menos com saúde, né? Então, quando eles comparavam, por exemplo, internações por condições sensíveis à atenção primária, por exemplo, uma diabetes descompensada, né? Um AVC, um infarto na China, eles viam que lá a população internava menos do que nos Estados Unidos. Apesar dos Estados Unidos ser uma referência em uso de tecnologia na saúde, né, custos altíssimos do sistema de saúde, mas população obesa, população sedentária, população com alimentação baseada em fast food, né, isso tudo levando a agravamento e o surgimento das condições crônicas, enquanto na China a população tinha hábitos de vida mais saudáveis, né? E a OMS viu que esses hábitos, eles não aconteciam ao acaso, eles estavam muito ligados ao histórico cultural daquele país, né? Então, eles viram que cada país, cada povo tinha uma medicina tradicional, né? E essa medicina tradicional era importante, né? E em 2002, eles publicaram a estratégia da OMS, né, para a implementação dessas medicinas no sistema de saúde, e Estados Unidos, o Sistema Público de Saúde britânico, que é o NHS, né, e outros países como Canadá, Alemanha, França, já faziam uso dessas medicinas no seu sistema de saúde. Tá? O Brasil foi institucionalizar só em 2006. Então, o Brasil não inventou moda, o Brasil fez simplesmente se adequar às diretrizes da Organização Mundial de Saúde, que é a maior entidade sanitária do mundo, de maior credibilidade no campo, né, na área da saúde pública. Tá? Quando surge uma epidemia, é a OMS que dá as diretrizes. Né? Então, não existe autoridade maior do que a OMS para nortear políticas públicas em saúde, e a OMS, ela referenda o uso desse modelo. Tá? Então, a gente vê que não só sistemas públicos como o nosso SUS brasileiro e o SUS britânico, né, que é o NHS, já institucionalizaram as medicinas tradicionais, mas até mesmo o NIH norte-americano possui um centro nacional de pesquisa em saúde integrativa e complementar, e recomenda acupuntura, tai chi, por exemplo, para o manejo da osteoartrite de joelho. Tá? E aí, quando eu estou falando de PICs, eu sei que no Brasil tem 29 institucionalizadas, né? E existem PICs como a auriculoterapia, que é restrita a um referencial teórico de origem, né, como a medicina tradicional chinesa, mas que hoje ela é usada também no referencial neurofisiológico, tá? E tem outras terapias, como a massagem, que você não sabe dizer onde surgiu, em que povo, em que cultura que surgiu. A massagem é um recurso terapêutico que compartilha de diferentes referenciais teóricos, né? Então, tem na medicina ayurvédica já se fazia, na medicina chinesa, os egípcios, né? Diferentes povos e culturas usam a massagem, usam a fitoterapia, a ventosa, outros povos utilizam além do chinês, tá certo? Agora, yoga não, yoga é uma prática corporal nativa da medicina ayurvédica. O tai chi, o qigong, o liang kun é uma prática nativa da medicina chinesa. Já a meditação é uma prática também que possui aí vários tipos, várias referenciais teóricos, né? Você tem a meditação budista, a meditação taoísta, a meditação utilizada
no yoga, você tem a meditação mais contemporânea, que é... Fugiu o nome, gente. O mindfulness, né? Então, assim, existem vários tipos de meditação. Então, esse é um outro engano da população, né? Principalmente dos pesquisadores que criticam as PICs, que, primeiro, não entendem qual é o referencial teórico das PICs, o que elas se propõem, e não entendem que não basta eu dizer, olha, o paciente fez acupuntura, o paciente fez meditação, né? Tipo, o paciente fez yoga. Que tipo de yoga? Que tipo de meditação? Que tipo de acupuntura? Qual que é o referencial teórico que norteou a prescrição daquele procedimento, daquela intervenção, tá certo? É a mesma coisa de falar, olha, o paciente fez exercício. E aí, que tipo de exercício? Exercício concêntrico, né? Exercício isométrico, isotônico, isocinético, exercício com carga corporal, usando algum recurso externo, né? Aeróbico, de fortalecimento, de equilíbrio, né? Então, você fala, ó, o paciente fez a acupuntura eficaz para algum tratamento, é uma coisa que você perguntar se exercício é eficaz, né? Então, isso é um ponto que vocês também, acadêmicos, precisam estar cientes, né? E aí, só para entender o que são essas racionalidades médicas, né? É um conjunto de prática em saúde, né? Um sistema de saúde que possui no mínimo 6 dimensões, né? Foi elaboradas pelo grupo da professora Madel Luz em 91, né? E aí a biomedicina é o que a gente aprende na universidade de modo hegemônico, tá? Mas a medicina tradicional chinesa, a ayurvédica e outras racionalidades já estão presentes também, né? Em ligas acadêmicas, ações de extensão, projetos de programas de pós-graduação, né? Disciplinas optativas, enfim. E aí, gente, o que é legal, né? Antes da gente entrar na auriculoterapia diretamente, é que a realização de pesquisas ela tem que estar integrada com a oferta das PICs, tá? É muito comum a gente ver quem é das PICs não entender sobre ciência ou achar que ciência não tem nada a ver com PICs, que não vai ajudar na promoção das PICs, na evolução. E quem é da ciência achar que porque é saber tradicional ou popular não tem nenhuma serventia, nenhuma validade, né, que não vai ter utilidade para nada. Então, essas políticas, tanto a nossa política nacional como as diretrizes da OMS, elas incentivam a realização de pesquisas avaliando a segurança, eficácia e a qualidade das PICs, né? Então, não tem como usar esse argumento anticientífico, né? Porque a gente vê aí agora no manejo da Covid a confusão que está acontecendo por causa do negacionismo, por causa de instituições que deveriam prezar pelos pareceres técnicos e científicos estarem utilizando de questões políticas para emitir opiniões, né? Então, nas PICs, a gente também vai ver muito isso, né? Instituições ligadas a universidades também emitindo pareceres mais por questões políticas do que por questões técnicas, científicas, né? Então, um convite que eu faço a vocês é sempre estar dando um passo atrás e analisando de modo bem crítico, né? Sem conflito de interesse, tentando reduzir ao máximo o seu viés de confirmação, né? Por mais que você goste de uma prática integrativa, né? Então, eu sou acupunturista e eu não falo só bem da acupuntura. Eu sei onde o meu calo aperta, o meu calo dói e o sapato aperta. Eu sei quais são as limitações da auriculoterapia, da acupuntura. E isso é muito saudável, tá? O problema é que quando a gente entra num diálogo, num debate, né, cada um só quer mostrar a sua verdade e aí quem perde é a população, é a saúde pública, né, porque a gente é induzido ao erro. Dito isso, né, para vocês entenderem, então, da onde que a gente está discutindo, por que a gente discutir a PICs dentro do contexto da saúde pública, saúde coletiva, do SUS é importante, é porque esse recurso terapêutico ele está aí para ajudar a população brasileira, né? A gente sabe que o SUS é o maior sistema universal de saúde, porque o Brasil, né, já é um país continental, né? Fugiu agora qual que é a nossa população, mas eu não sei se já são
milhões de habitantes, né? Você imagina se ofertar saúde gratuita para 300 milhões de habitantes, né? Todo mundo que tiver em território nacional ter direito ao sistema de saúde, né? E aí a auriculoterapia, ela vem sendo muito utilizada por causa daquelas vantagens que eu disse de baixo custo, né? Quando a gente fala de uma aurículo com sementes de mostarda torrada, que é o mais divulgado, mas vocês precisam saber que existem outras formas de auriculoterapia, com uso de agulha, uso de sementes de agulha semipermanente, uso até mesmo de laser, acupuntura, de tecnologias, né, na aurículo, tá? E aí a gente se pergunta, poxa, por que eu vou usar semente, eu vou usar agulha, para que eu vou usar laser, né? Só na sua prática clínica diária, você não vai ter a resposta. Você vai precisar ir para a pesquisa científica, ir para um trabalho de conclusão de curso, ir para um mestrado, para um doutorado, né, para estar encontrando essas respostas. Por isso que o pesquisador, ele precisa entender dos referenciais teóricos da PICS, tá? Porque na década de 70, muita pesquisa começou a ser iniciada, mas eles faziam o desenho da pesquisa de eficácia seguindo o mesmo modelo da pesquisa de medicamento, né? E aí, na hora que eu vou usar um modelo de uma pesquisa de tratamento farmacológico para uma intervenção não farmacológica, dá problema. Por quê? Na intervenção não farmacológica, eu tenho que ter toda uma estrutura e um contexto que propicia a realização daquela terapia. O remédio, o paciente toma no ônibus, o paciente toma antes de ir para a cama, depois de ir para a cama, quando acorda. Já quando você vai receber um tratamento não farmacológico de um profissional de saúde, você tem que ter um contexto. Não dá para você receber de qualquer modo, de qualquer lugar. Tem uma preparação, tem uma aproximação, né? Tem já uma troca de expectativas, né? O profissional com a expectativa do tratamento, o paciente com a expectativa, né? Se o paciente confia no profissional, não confia, isso tudo vai influenciar, né? E a hora que você faz uma terapia manual, você prescreve um exercício, você faz uma auriculoterapia, a sua abordagem é totalmente diferente de simplesmente o paciente abrir um frasco de remédio e tomar aquele remédio. Então, enxergando essas limitações, né, a pesquisa começou a se adequar, né, e aí nos últimos 20 anos a gente percebe que essas medicinas tradicionais, né, algumas das 29 PICs, né, elas começam a se destacar no cenário científico, tá? E outras das 29 PICs começam a ser identificadas como não eficazes, né? Um exemplo é a homeopatia, por exemplo, que vem sendo muito criticada, né, pelo meio científico. Parece que está tendo uma dificuldade de mostrar estudos que mostrem resultados contrários, né? E aí, essas questões têm que ser estendidas a todas as 29 outras práticas. Mas a auriculoterapia, né, o nome dela já direciona a gente, pelo menos, à estrutura, né, do corpo que se utiliza, que é a orelha, tá, gente? Tem uma teoria da medicina chinesa que fala que a parte do corpo, ela é capaz de representar o seu corpo inteiro, o seu todo, né? Que é a teoria do microcosmo, né? Representando o macrocosmo. Então, a auriculoterapia, né? Ela é um microsistema onde ela se propõe, né? A ter uma comunicação com todas as estruturas e funções do corpo, tá? Então, aqui é mais ou menos, né, a orelha direita, mostrando como seria a representação, né, dessas estruturas e funções corporais na orelha. E qual que é a definição de auriculoterapia, né? Eu gosto muito dessa definição do NCBI, né, que eles trazem o mesh term, que é mesmo, muito semelhante aos nossos DECs, né, os descritores de saúde, que é o que? É o conceito universal de uma palavra da área da saúde, né? Então, unindo aqui o conceito de auriculoterapia, acupuntura auricular, a gente entende, né, que é um recurso terapêutico para o tratamento da dor,
da dependência em droga e outros distúrbios através da estimulação de pontos no pavilhão auricular externo, né, que se baseia, que tem origem, né, na medicina tradicional chinesa, mas também pode utilizar outros recursos e outros modos de estimulação, né, como aqui um exemplo, ó, a eletroestimulação, que não tinha naquela imagem inicial, o laser, que vocês já viram, a agulha, tá? Então, quando a gente está falando de auriculoterapia, a gente está falando disso. Eu acho que é um conceito bacana, né, que fica de fácil compreensão. No glossário temático das práticas integrativas, elaborado pelo Ministério da Saúde, né, eles definem como uma técnica terapêutica que promove a regulação psico-orgânica do indivíduo por meio de estímulos nos pontos energéticos localizados na orelha, onde todo o organismo se encontra representado como um microsistema, né? Essa definição eu já não acho muito bacana, porque ela limita a auriculoterapia à visão vitalista, né, de entender o corpo como um referencial, né, por exemplo, de meridianos, de energia vital, né? E hoje a gente sabe que existem linhas de auriculoterapia que trabalham simplesmente com a noção de neurofisiologia, de inervação auricular. Então, não seriam mais pontos energéticos, e sim pontos específicos, né? Então, essa é uma outra definição, tá? E a gente tem que entender que a auriculoterapia é um termo polissêmico, tá, gente? Quando vocês forem fazer uma busca nas bases de dados, se você jogar auricular therapy, aí na PubMed ou na Pedro, vocês vão ver aí uma quantidade X de estudos. Se você joga auriculotherapy, auriculomedicine, né, auricular acupressure, ear-acupressure, Battlefield ear acupressure, vocês vão ver que esses números de estudos vão se modificando. Então, existem vários nomes para a mesma coisa, né? E com base nisso, a Organização Mundial de Saúde, na década de 80, ela convocou um comitê de especialistas, presidido por Paul Nogier, que está aqui no centro, né, com a presença das maiores autoridades na época, na Ásia, na Europa, nas Américas, né, a fim de padronizar os termos na auriculoterapia, né? Então, o doutor Bozzi, o Biscot, que é da Áustria, da França, o doutor Paul Nogier, Rafael Nogier, Terry Olson, que é dos Estados Unidos, o doutor Niboyer, o Nogier Van Guy, que é muito famoso na acupuntura, né? Enfim, tiveram presentes várias personalidades que acabou resultando num relatório da OMS, né, com a padronização dos pontos auriculares na década de 90, tá? E depois disso, o AFAS, que é a Confederação Mundial de Acupuntura e Moxa-Bustão, criou uma padronização em 2012, 2013, e que hoje é a que eu sigo, é a que muitos estudos científicos utilizam e que a gente incentiva o uso nos nossos cursos de formação, tá? Então, a auriculoterapia, junto com outras PICs, ela está presente da atenção terciária à atenção primária brasileira, né? Então, cerca de 78% da atenção básica, 18% da atenção especializada e 4% da atenção terciária, né? A gente tem hospitais só de medicina alternativa, um exemplo é em Goiânia, tá? A gente tem ambulatórios só de práticas integrativas, que é o Equilíbrio do Ser em João Pessoa, como exemplo, e a gente tem unidade básica de saúde que oferta somente PICs, como a Guilherme Abá, em Recife, tá? Então, se você for fazer um estágio, prestar um processo seletivo, um concurso, né? Ou a mesmo entrar no programa de residência, como o de São Paulo, de residência em PICs, que tem a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, você consegue trabalhar nessas unidades. Mas, para você trabalhar com PICs, você não precisa trabalhar numa unidade que só oferte PICs. Você pode fazer as PICs na sua consulta do dia a dia, de modo integrado, com a sua área de estudo ou de formação, tá? Esse aqui é o curso de aurículo que eu disse para vocês, que foi ofertado pela OMS. Então, pessoal, esse é o curso que eu falei para vocês, né, de formação em aurículo. A gente tem já no CNES, né, que é o sistema de cadastro dos procedimentos, dos serviços dos profissionais, um código só para o procedimento de aurículo. Então, o profissional de saúde que realiza esse procedimento, ele consegue registrar na sua produção, isso vai para o DataSUS, né? E aí, lá, o grupo do Charles, da Islândia, da Marilene, né, publicaram em 2018
uma série de estudos mostrando, né, que a auriculopuntura é um dos procedimentos das PICs mais utilizados na atenção básica, né? Então, aqui o mais utilizado são as práticas corporais da medicina tradicional chinesa, né, segundo o PEMAC, de acho que foi 2015, as plantas medicinais, entra a acupuntura, entra a terapia comunitária integrativa, que foi criada aqui em Fortaleza, e a auriculopuntura. Então, ela está entre as 5 mais utilizadas, né? Ela tem indicação para diferentes condições, então, assim, ela se propõe a tratar diferentes condições. Eu não estou dizendo que ela tem eficácia comprovada para diferentes condições, certo? Mas, do plano de vista filosófico, ela pode ser utilizada para qualquer problema de saúde, tá? Mas, na hora que a gente vai para as pesquisas, a gente vê uma ênfase muito grande de estudos avaliando as condições de dor, né? Então, a gente tem ensaios clínicos mostrando que ela é superior ao placebo para o tratamento da dor aguda e crônica, né? Que os seus efeitos podem manter por períodos de meses após finalizado o tratamento e que o uso da eletroacupuntura, ele pode promover um efeito imediato nas primeiras 24 horas, sem causar efeitos graves, né, nos serviços de urgência. E aí existem várias teorias para trabalhar com a auriculoterapia, os dos meridianos de acupuntura e do Zhangfu, o do homúnculo auricular do Nogier, dos folhetos embrionários, o da neurofisiologia, né? Eu, particularmente, eu trabalho utilizando esses 2 referenciais teóricos, né? Eu integro neurofisiologia com os meridianos de acupuntura, tá? Ela tem os seus pressupostos teóricos, que basicamente qualquer deficiência nas estruturas e funções do corpo vão se manifestar numa região somatotópica correspondente na orelha, né? Então, igual tem o homúnculo de Penfield, né, que são as regiões do córtex somatosensorial responsáveis pela percepção dos estímulos, né, nos nossos órgãos sensoriais, pele, né, boca, língua, mão, né, em todo o corpo. Na orelha também tem um homúnculo, mas não o homúnculo de Penfield, é o homúnculo de Nogier, né, que ele foi quem descreveu a primeira vez, publicou em um artigo, numa revista alemã, mostrando que a relação da orelha com o corpo, ela se assemelhava a um feto invertido, né? Então, basicamente, aqui é a região do joelho. Se um paciente tiver uma dor no joelho, a região do joelho ela vai estar dolorida a palpação, né? E daí, pesquisas básicas mostraram que o ramo auricular do nervo vago, né, que ele chega na região de concha auricular, ele é um dos principais responsáveis por fazer esse efeito sistêmico, né? Então, através de um estímulo com pressão, por exemplo, com a semente, eu promovo aferências no núcleo do trato solitário, e daí vai sair eferências para as vísceras inervadas pelo nervo vago. Então, por isso que a aurícula é capaz de promover efeitos relaxantes, analgésicos, redução de frequência cardíaca, e também estão estudando o efeito da aurícula nas dores nociplásticas, né? Que é aquelas dores que têm componente de corticalização, né? De somatização, onde tem ali uma modificação do arranjo da estrutura do sistema límbico, de amígdala, né, que é responsável pelo aspecto afetivo e emocional da dor, tá certo? Então, aquela paciente com dor crônica, osteoartrite, dor lombar, né, a aurícula vem mostrando eficácia porque ela consegue modular o fluxo sanguíneo nessas regiões, né? Isso é mostrado por estudos de ressonância nuclear magnética funcional. Essa noção de somatotopoia auricular, né, que tem a representação do corpo na orelha, já foi testada pelo Paul Nogier na década de 80, em um artigo publicado na revista PEN, que é a melhor revista de dor que a gente tem, né? O mapa auricular, ele já foi padronizado, certo? Desde a década de 90. Então, é esse mapa que é o ideal que a gente utiliza nos serviços, né? Se eu estou falando, pelo menos, de trabalhar no SUS. A gente tem publicações já mostrando algumas dessas estruturas auriculares com as estruturas
do corpo, pesquisas metodológicas avaliando validade e confiabilidade do diagnóstico da auriculoterapia para diferentes condições de saúde, né? E eu não posso deixar de destacar esses dois caras aqui, que são as maiores referências, né, no ensino e na pesquisa da auriculoterapia no Brasil, né? Então, o professor Marcos Lisboa Neves, que mais de 20 anos de experiência, né, fisioterapeuta e acupunturista, foi pioneiro na discussão do efeito de neuroativação e neuromodulação da auriculoterapia na dor no Brasil, né? Levou isso para o mestrado, para pesquisa em animais, para entender esses mecanismos. Agora está no doutorado fazendo a pesquisa de translação, levando dos ratos para os humanos, né? E sendo orientado por esse monstro aqui da pesquisa, que é o professor Adair Roberto Soares, que infelizmente faleceu no ano passado, né, vítima de um infarto, mas que é um farmacêutico que trabalha com a farmacologia das práticas integrativas e complementares e tem assim uma vasta publicação internacional. O índice H desse cara, eu acho que é mais de 50, então assim, é um currículo invejável de qualquer pesquisador, né? Que o cara tem publicações em revistas tops sobre os mecanismos de ação, né, das PICs, então da fitoterapia, do reiki, da acupuntura, da aurícula, e ele era o orientador do Marcos. Então, infelizmente, a gente perdeu aqui uma referência para a gente, né, para quem queria fazer pesquisa na área de PICs dentro da universidade, né, em programas de excelência, né, o programa de mestrado e doutorado em neurociências da UFSC. E aí, gente, a gente tem estudos em cadáver mostrando a inervação auricular, pesquisas básicas em animais e clínicas mostrando o efeito anti-inflamatório, né? As pesquisas com ressonância nuclear magnética funcional mostrando as regiões inervadas quando se estimula pontos da auriculoterapia, né, relacionados à medicina chinesa e pontos aleatórios. O guideline escocês de 2019 recomendando a acupuntura fortemente, um grau de recomendação A, né, junto com também exercício e aconselhamento, né, e aqui ele traz um destaque para a acupuntura auricular, tá? É um guideline que faz parte do Sistema Britânico de Saúde, foi acreditado pela NICE, tá? A gente tem revisões Cochrane mostrando que a acupuntura auricular ela pode ser promissora, tem efeitos benéficos, por exemplo, no manejo da dor lombar e pélvica em gestantes, né? A gente tem revisões publicadas na JAMA Oncology, né, que é um fator de impacto 22.4, mostrando que a acupuntura é eficaz comparada ao chão para melhora da dor no paciente com câncer, né? Então a gente tem aqui, ó, a linha da não diferença nessa meta-análise, tá certo? Tudo que encostar a linha é porque não tem significância estatística, não é eficaz, né? Aí a gente vê que a acupuntura manual, o intervalo de confiança não cruzou zero, então ela é considerada eficaz, comparado ao controle com chão ou placebo. A eletroacupuntura já não foi eficaz para manejo da dor, cruzou zero e cruzou a linha da não diferença, já a acupuntura auricular foi eficaz. Agora, olha que legal. Eu sei que a acupuntura real comparada ao chão promove uma redução de 1,38 pontos, numa escala de 0 a 10, no paciente com dor oncológica, dor do câncer. Se eu fizer a acupuntura, essa redução é de 0,88. Se eu fizer a eletroacupuntura, não acontece a melhora da dor. Mas se eu fizer a acupuntura auricular, eu posso reduzir em até 3 pontos a mais do que o placebo, gente, no paciente, tá? E aí, outros ensaios clínicos. Aqui é a professora Xiao Ye, da Universidade de Johns Hopkins. Ela é enfermeira, né? O índice H dela é 27, e ela pesquisa auriculoterapia no manejo da dor do câncer. E, assim, é uma das pessoas com o maior número de publicações em auriculoterapia, então é uma baita referência, tá? A gente tem estudos publicados avaliando o efeito da auriculoterapia para redução de medicamento pós-artropatia total de joelho, para ganho de amplitude de movimento de flexão de joelho. Estudos publicados na PEN, pelo grupo do Zichenko, né, que também é um dos maiores nomes
da auriculoterapia, né, da universidade na Alemanha, né, avaliando o efeito da auriculoterapia para artropatia total de quadril. A gente tem um estudo mais recente, avaliando o efeito da auriculoterapia na artrodese cervical, avaliando os mediadores inflamatórios, tá? Na atenção primária, o grupo do Jorge Vaz, que é um médico de família na Espanha, que tem os maiores estudos, com 265 participantes, qualidade metodológica altíssima, 9 de 10 na Pedro, né? Estudos com gestantes e 4 braços, também do Jorge Vaz, tá? Então, assim, como mensagem final, né, a auriculoterapia é uma prática integrativa complementar, está dentro do SUS, está sendo incentivada a sua formação, tem padronização de mapa, tem pesquisas de eficácia, mas, infelizmente, a maioria dos profissionais que trabalham com a auriculoterapia não sabem nada disso. Isso não está sendo ensinado nos cursos de formação em acupuntura, não está sendo ensinado nos cursos de curta duração de final de semana, e vocês viram que isso está disponível gratuitamente desde a década de 90. Né? Então, esses momentos de diálogo com todo mundo eu acho muito importante, que a gente pode estar reforçando esse caminho, né, da qualidade e da excelência no trabalho com aurículo, né? Deixo aqui um convite para vocês seguirem o nosso projeto de extensão, que é o GAIPA UFC, onde a gente tenta aproximar pesquisa e assistência, né, essa comunicação com os profissionais que estão no dia a dia, com os pacientes. E no nosso site você encontra mais sobre guidelines, revisões temáticas, meta-análise, estudo observacional, estudo longitudinal, pesquisa metodológica, pesquisa qualitativa, tudo relacionado às PICs, acupuntura e medicina tradicional chinesa, tá? É isso aí, o papo tá bom, tá ótimo, adoro falar sobre essas práticas, mas a gente vai ter que terminar aqui a nossa gravação e agradecer ao professor pela disponibilidade, né? E que a gente espera futuramente um contato aí para um futuro congresso, alguma coisa assim, para a gente ir conversando.